Oi, oi, bom dia, bom dia, bom dia. Mais uma vez aqui, né? Falei com vocês. Gente, o barulho é da panela de pressão. Eu vou desligar, porque senão vai ficar chato, né? Só um minuto. Já desliguei, daqui a pouco ela para de chiar. Porque são 9h40, geralmente é o horário que eu começo a fazer meu almoço. Mas então, voltando, né? Falei com vocês aqui quinta-feira, dia 6 de junho. Hoje já são segunda-feira, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo eu não gravei nada, até pensei, mas enfim. Sexta e sábado. Sexta eu tava com uma coluna muito ruim, que foi quando eu iria começar o vídeo da faxina aqui em casa, mas não rolou porque a coluna não tava legal, então eu fiz as coisas assim, um passinho bem lento, então ficou complicado. No sábado eu saí, fui pra casa da minha mãe, eu não fui pro curso dos meninos, que o menino faz bombeiro mirim, mas eu não fui porque não teve devido chuva, tava chovendo muito. E no domingo, que eu iria gravar, que é a mudancinha que a gente fez aqui na cozinha, mudamos as cores de lugar, gente, não foi nada de extraordinário, não foi quebração, nada não, só mudamos as cores de lugar. Mas não gravei porque meu celular estava simplesmente descarregado, quando eu fui dar fé, enfim, já tinha passado. Mas enfim, vamos lá. Hoje já são segunda-feira, dia 10 de junho. Mês de junho tá passando às pressas, gente. Começou esses dias, já tá dia 10, né? Já toquei pra metade do mês, 5 dias, enfim. Já o menino estão de férias e tá tudo bom. Mas enfim, vamos lá. Hoje eu venho conversar aqui com vocês, vou começar aqui esse vídeo. Não tenho grandes coisas pra fazer durante o dia, não. Dependendo de como estiver o meu corpo físico, né? Porque eu tenho sentido muitas dores, graças a Deus eu estou bem melhor mesmo, assim, de verdade, bem melhor mesmo. Mas como vocês sabem, eu tenho algumas comorbidades, né, que eu já deixei em algum vídeo aí pra trás. Qualquer coisa, vai pesquisar aí, vai ver o que é que eu tenho uma comorbidadezinha. Enfim, então esses dias de chuva tem... Ai, Jesus, só Deus na causa, mas enfim, vamos lá. Então, como eu estava dizendo, não tenho grandes coisas para fazer hoje durante o dia, mas o que for aparecendo aqui para mim fazer, eu venho trazendo aqui para vocês. Mas sem mais delongas, eu queria dividir algo aqui com vocês. Eu queria dividir... hoje é segunda-feira, e pra gente começar a semana bem, que não começa hoje, né? Começou ontem. Vamos começar edificando o nosso espírito, isso mesmo. Eu costumo conversar muito com meu marido, eu digo a ele que nosso corpo físico, sem o nosso espírito, ele nada é. Ele nada é, porque pra tudo... Tá meio torto, gente, mas tá assim mesmo. Pronto, melhorou, minha cabeça tava cortada pela metade. Para tudo nós precisamos do nosso espírito fortalecido. Nós, sem o nosso espírito fortalecido, nós não somos nada. Se nós não estivermos com o nosso espírito forte, nossa carne, ela definha, ela murcha, ela cai. Porque nós só estamos de pé porque nós temos um espírito que vive em nós, né? Nós temos um espiritual. E eu ouso dizer, eu digo para o meu marido, que o espiritual é tão real quanto o físico, se não até mais real que o físico. O mundo espiritual, ele existe. E por isso nós temos que estar vigilantes e atentos. Fortalecendo sim esse espiritual, para que nós não venhamos a cair em situações complicadas, né, por assim dizer. Então que nós possamos sim fortalecer o nosso espiritual, nós tenhamos sim aquele tempo sagrado, aquele tempo de qualidade. Não precisa ser tanto tempo, que eu digo tempo de relógio, mas sim aquele tempo de qualidade, e efetivamente com o nosso Pai Celestial, né? Aquele que nos ama, nos cuida e nos zela com tanto amor e tanto carinho. Então assim, eu digo que nós temos que cuidar do nosso mundo espiritual, nós temos que cuidar do nosso espiritual até mais do que do físico, porque um espiritual forte, ele supera qualquer obstáculo físico. Então é muito importante que nós tenhamos sim esse hábito. Nós temos tempo para tudo, nós temos tempo para trabalhar, quem trabalha fora, quem não trabalha fora trabalha em casa, nós temos esse tempo. Quem trabalha fora no seu trabalho, lá fora, e quem trabalha em casa é limpando a sua casa, cuidando dos seus filhos, cuidando de alimento.
E tudo isso dá trabalho, porque dá trabalho para fazer. Então, assim, nós temos esse tempo e nós tiramos esse tempo para cuidar da nossa casa, do nosso trabalho, enfim. Nós tiramos nosso tempo para cuidar de nós mesmos, né, de nosso corpo. Se nós estamos doentes, nós vamos ao médico. Se não estamos doentes, vamos ao médico de toda forma, fazer exames físicos, rotineiros, para saber como é que está a nossa saúde, o nosso corpo físico. Então, nós temos esse tempo, ok. Então, tempo para trabalho, tempo para cuidar do corpo físico. E o tempo para cuidar do espiritual. Você já parou para pensar isso? Você está tirando esse tempo? Então a gente sabe que muitas vezes é muito difícil, porque o inimigo ele nos tenta, ele nos empata de fato, e às vezes não é tão fácil quanto se imagina ou quanto se fala, porque eu digo por mim mesma que tem dias que é difícil até de levantar da cama, porque você está cansada, você está com dores. No meu caso, eu sinto muitas dores no meu corpo, então tem dias que você está com dores e você não consegue levantar. Então é aquela luta entre o espírito e a carne, de fato, real, mas é uma luta que nós temos que vencer dia após dia. Então, se nós temos tempo para todas essas coisas, então temos que ter tempo. Não precisa ser, gente, não precisa ser 1 hora de relógio. Se for 10 minutos e 10 minutos de qualidade, vai funcionar. Então tem gente que funciona mais pela manhã, faz esse, né, tira esse tempo pela manhã, mas tem gente que é mais à noite. O importante é fazer. Geralmente eu gosto de fazer pela manhã, mas como eu disse, tem dias que é uma luta até para levantar da cama. Então faz à noite, faz de meio-dia, faz no horário que você achar melhor, mas faz. Porque fortalecer o espiritual é muito importante, que afinal o mundo espiritual existe. E ele é muito real, tão real quanto o físico e até mais real, entende? Porque nós fomos feitos com uma mentalidade, em Eclesiastes 3, versículo do 9 em diante. O que as pessoas ganham com tanto trabalho árduo? Viu o fardo que Deus pôs sobre toda a humanidade, e no entanto Deus fez tudo apropriado para o seu devido tempo. Ele colocou um senso de eternidade no coração humano. Ou seja, cuida do teu espiritual, porque tu tem um senso de eternidade. Deus já colocou um senso de eternidade em nosso coração. Por que será, Aline, que Ele colocou um senso de eternidade em nosso coração? Porque nós fomos feitos para morar na eternidade junto com Ele. É isso que Ele fez para nós. Ele fez a gente com senso de eternidade, porque nós somos pessoas que um dia seremos eternos, porque nós iremos para a eternidade com Ele. Nós não fomos feitos para viver aqui nesse plano mortal, não, porque esse plano aqui, esta terra que nós estamos, é o plano mortal. Isso aqui é a escola, porque nós estamos em uma escola, nós aprendemos todos os dias, erramos todos os dias, levantamos todos os dias, caímos todos os dias. Por quê? Porque aqui é a escola para um dia nós irmos morar na eternidade. Então, já por isso que Deus nos fez com um senso de eternidade. Aqui em Eclesiastes 3, do versículo 9 em diante, você vai achar isso aí. Mas o que eu quero dizer para vocês é, de que serve esse senso de eternidade se não tiver uma finalidade? Nós temos que ter uma finalidade para usar esse senso de eternidade. Nosso senso de eternidade nos serve para que nós façamos coisas boas, para que lá no eterno, junto do eterno, porque a gente só vai para junto do eterno se nós formos de fato pessoas, ok. Então assim, aqui em Provérbios 22, versículo 1, fala o seguinte: a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Ser estimado é melhor que prata e ouro. Vou ler adiante. O rico e o pobre têm isto em comum: o Senhor criou os dois. O prudente antevê o perigo e toma precauções. O ingênuo avança às cegas e sofre as consequências. A humildade e o temor do Senhor trazem riquezas, honra e vida longa. O perverso anda por um caminho cheio de espinhos e perigos. Quem dá valor à vida se afasta dele. Ensine seus filhos no caminho certo, e mesmo quando envelhecerem não se desviarão dele. Assim como o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado se torna servo
de quem presta, ou seja, o livro de Provérbios ele é muito sábio, ele é uma escola, eu digo que é um manual de vida. O livro de Provérbios é um manual de vida, ele te ensina tudo o que você precisa saber e fazer, isso mesmo. Quem semeia a injustiça, colhe desgraça, e o seu reino de terror chegará ao fim. A pessoa generosa será abençoada, pois alimenta o pobre. Mande embora os zombadores, cessarão as brigas. Não haverá mais contendas nem insultos. Quem ama o coração puro e fala de modo agradável, terá o rei como amigo. Olha que maravilha, ter o rei como amigo. Oh, aleluia. O Senhor preserva aquele que tem conhecimento, mas frustra os planos dos desleais. O preguiçoso diz: há um leão lá fora, se eu sair, ele me matará. A conversa da mulher imoral é cova profunda. Olha aí, gente. Hoje em dia vivemos em um mundo em que existe... É até complicado falar sobre isso, mas é preciso, né? Tá aqui falando, a conversa da mulher imoral é cova profunda. Quem provoca a ira do Senhor, nela cairá. Ou seja, hoje em dia vivemos em um mundo em que as mulheres... Vou falar das mulheres porque aqui tá falando de mulher, né? Em que as mulheres acham que seu corpo não vale nada. Gente, seu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Então cuida dele, zela dele. E faz dele um lugar agradável de se olhar. Porque a gente não pode estar... É complicado, gente, falar sobre isso, mas é preciso. Muitas vezes esse assunto vem batendo na minha porta, assim, na minha cabeça, e eu digo, não vou falar, não, muito polêmico. Mas de fato, tem mulher que fala, eu não tenho culpa se ele olha. Não, mas a gente tem, gente, a partir do momento que a gente não se põe do jeito que deveria, a gente tem culpa sim, a gente tá levando outros a pecarem. E é complicado você levar outras pessoas a pecarem. A natureza humana é pecaminosa, o homem é inclinado para o mal. E quando eu digo homem, eu não estou falando do homem, o homem masculino, eu estou falando do homem, o ser humano. O homem é inclinado para o mal, então a natureza humana ela é pecaminosa. Então o que eu posso fazer para que isso seja evitado? Eu vou ter uma postura. Dizem, não, a minha roupa não diz que eu sou, mas fala muito, sua roupa, minha roupa, ela fala muito ao meu respeito. Eu digo quem eu sou pelo jeito que eu me comporto, pelo jeito que eu me visto e pelo jeito que eu falo. Eu tô falando muito a meu respeito, eu não tenho como falar a respeito... Se eu digo que eu sou uma mulher correta, séria e educada, mas eu me importo como uma mulher mal educada, sem seriedade e errada, digamos assim, né? Porque quando eu estou... Um exemplo, se eu estou com vestimentas decotadas ou roupas muito justas ou roupas muito curtas, eu tô querendo chamar a atenção dos olhos de alguém, eu estou, porque não faz sentido eu me vestir dessa forma desconfortável, porque você não consegue se sentar direito, você não consegue andar direito, então assim, é desconfortável, então eu tô querendo chamar a atenção de alguém, porque eu não tô confortável, então é por algum motivo. Então costuma dizer, eu tava até conversando sobre isso com meu marido, a finalidade do namoro, pra mim, na minha cabeça, na minha mente, é se eu tô namorando é porque eu quero noivar e eu quero casar. Na minha cabeça funciona assim. Entendemos que algumas vezes acontece alguma coisa e não efetiva esse casamento, né? Entendemos, existe namoros que de tempos e de repente por algum motivo se acaba, por algum motivo, né, sério, se acaba e não acontece esse casamento. Mas tem gente que coleciona namorado, namorada como se fosse a coisa mais banal do mundo, e não é, gente. O mundo espiritual, como eu tava falando, ele é muito real. Então não é legal você estar trocando como se fosse uma roupa. São pessoas, são vidas com um mundo espiritual muito real e trazendo energias ruins até às vezes para a tua vida. Então não, gente, não é legal você tá entendendo, trocando de parceria assim, numa facilidade tão grande. Mas eu falo aqui para pessoas que talvez não entendam o que eu estou falando,
porque acha que é besteira, e de besteira em besteira o inferno vai chegando pertinho. Gente, o calor, não dá, não funciona. Mas então, como eu estava dizendo, né? A conversa da mulher imoral é cova profunda, quem provoca a ira do Senhor, nela cairá. Então tem muita gente hoje em dia aí provocando sim, as pessoas andam seminuas na rua e elas estão cavando uma cova para elas mesmas. Então, gente, enfim, vamos seguindo aqui, né? O coração da criança é inclinado à insensatez, mas a vara da disciplina a afastará dela. Ou seja, nós temos sim que disciplinar nossos filhos, nós temos sim que chegar no momento certo. Não, filho, isso aqui não tá certo, isso aqui não é para você, entende? Então nós temos que estar ali. Hoje em dia existe muito isso, as pessoas não estão mais ligando com nada. Eu saí do meu trabalho porque eu consegui entender, graças a Deus eu consegui entender. Eu tive muita dificuldade para ter meus filhos por conta das comorbidades que eu tenho, né? Mas Deus me abençoou grandemente, né? Tive André, depois tive Daniel, mas eu trabalhava fora e eu pedia tanto a Deus para ter filhos, e quando meus filhos, um fez 3, o outro 2, eu fui trabalhar fora e meus filhos ficaram por mão de outras pessoas. Pessoa essa que cuidava muito bem, obrigada, né? Mas faltava algo. E eu não entendia. Queria trabalhar para dar algo de melhor para eles, para ajudar meu marido, mas tudo tem um porquê. Até que eu entendi. E eu cheguei no trabalho e disse, não quero mais. Debaixo na minha carteira. E eu botei no meu coração, Deus se responsabilizará. Deus me deu 2 filhos que eu não podia ter, porque que Ele não pode suprir de outras necessidades tão mais simples. E digo a vocês, olha, foi em dezembro, a gente tá em junho, 6 meses, né? E Ele tem suprido, gente, Ele tem suprido cada detalhe, Ele tem trabalhado, Ele tem estado em cada detalhe na minha casa, na minha vida. Ele tem suprido todas as necessidades, porque Ele é um Deus de providência. Ele é um Deus que provê verdadeiramente, só basta que a gente acredite. E quando você diz, Senhor, tá nas tuas mãos, descansa e confia, porque eu digo a você que estando na mão dele, tá nas melhores mãos, e ele proverá. Pode acreditar, Deus é um Deus que provê verdadeiramente. Então é isso, gente. Eu não quero deixar esse vídeo tão longo, porque ainda vou mostrar mais coisas, mas eu queria deixar aqui com vocês essa questão. Deus nos fez com senso de eternidade. Deus nos fez com senso de eternidade. Então, se Ele nos fez com senso de eternidade, é porque o desejo dele é que nós vamos um dia, né? Que nós subamos um dia para a eternidade. Esse é o meu desejo. É o meu desejo. Eu desejo ardentemente um dia ir morar na eternidade. Então, se Ele nos deu já esse senso de eternidade, então que nós possamos sim ter um bom caráter, imoldável, imaculado, né? Limpo, ser honrado é a melhor coisa que tem. Então, assim, que nós possamos sim ser confiáveis, porque mais vale uma pessoa confiável, né? Que você pode chegar, entrar e sair em qualquer lugar e as pessoas vão dizer, ah, essa pessoa aí. Eu fiquei muito feliz quando eu cheguei na última empresa que eu trabalhei e eu não abria minha boca, mas todo mundo chegava para mim e dizia, você é evangélica, né? Eu digo, pra honra e glória do Senhor. E reconheciam mesmo sem eu falar. E não era minha roupa que estava dizendo que eu era evangélica, porque eu estava de farda, né? De farda tá todo mundo igual. Mas eu fiquei muito feliz. Eu até mencionei isso com minha mãe. Eu disse, mãe, eu fiquei mais feliz de me reconhecerem como cristã. Foi o que eu mais... Quando alguém me reconhece como cristã, mesmo que naquele momento eu esteja aparentemente igual aos outros que, né, estão no recinto, eu fico mais feliz quando me reconhecem como cristã, porque eu entendo, Senhor, estou conseguindo, de alguma forma estou conseguindo. Para honra e glória do Senhor, eu sou muito feliz. Eu tenho 13 anos que eu conheci a Jesus, mas verdadeiramente, efetivamente eu digo que relacionamento eu vim ter de 2019 para cá, forte assim. Antes eu ia para a igreja, eu ia para o culto e tal, mas eu não sentia o que eu sinto,
acho que são 5, né? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. É 5 anos. Essa força dentro de mim, que mesmo em meio às dificuldades, em meio às adversidades, porque Deus fala, né? Deus fala na Bíblia. Eu digo fala porque é real, né? No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele venceu o mundo e nós também venceremos. Nós temos que passar pelo deserto, mas também nós temos que viver momentos bons. Então, mesmo no deserto, ele tá lá comigo. E assim, é muito, muito bom assim, saber que eu tenho um Deus, eu tenho um Pai que eu posso contar em todos os momentos da minha vida. Na minha vida, eu já passei por alguns probleminhas, né? Alguns momentos por conta da minha comorbidade. Mas em todos eles Deus esteve presente. Deus esteve presente e Ele é muito presente na minha vida. E eu só tenho a agradecer a Ele por Ele ter a misericórdia de ter me aceitado. Porque foi Ele que me aceitou. Eu aceitei Ele, mas Ele me aceitou primeiro. Ele me escolheu primeiro. Sabe como é isso? É forte, mas é real. Deus, Ele nos aceita primeiro. Ele nos escolhe primeiro. E Ele nos dá várias pistas, Ele nos dá várias oportunidades. Nós é que às vezes não enxergamos, mas Ele sempre esteve ali presente. Sempre, 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 sempre. Mesmo sendo de uma família católica, que diz ser católica, mas nem ia para missa, né? Católico, eu digo que católico é aquele que é praticante, mas minha família era católica, mas ia na missa no final do ano, de 31 de dezembro, ou seja, então não dá nem para considerar uma pessoa dessa católica. Hoje, para honra e glória do Senhor, minha mãe aceitou Jesus, né? Ela aceitou primeiro que eu, ela aceitou quando eu estava grávida do meu filho mais velho tem 12 anos. Gente, eu disse que eu era crente há 13 anos, não, gente. Não é 13 não, é 11 anos. Eu tava grávida de Daniel quando eu aceitei Jesus. Daniel tem 10. Então assim, eu tinha André com 1 aninho. Já tava perto de ter Daniel quando eu aceitei Jesus, enfim. Mas minha mãe hoje é também, glória a Deus, primeiro do que eu, mas foi a melhor escolha da minha vida. Então é isso, gente. Bora fortalecer esse espiritual, porque o mundo espiritual existe, ele é real, ele é real, ele é real demais. Vamos fortalecer o espiritual, vamos chegar pertinho de Deus, vamos ficar pertinho dele. E ele se responsabiliza de tudo. É isso. E vamos para mais um dia.